Fala pessoal, tudo bem com vocês? Não, né? Um jogo terrível, mais uma derrota, nono jogo sem vencer e com isso, Dorival Júnior demitido do comando do Corinthians. Eu estive lá na Neoquímica Arena, cheguei há pouco em casa e tô aqui para passar relatos do que eu vi e ouvi por lá. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos... Eu sei que eu sou um pé frio, um pé gelado, dos piores da história da humanidade, mas eu realmente não contava com isso. Olha, vocês sabem, né, que eu nutro, não digo um ódio, né, mas eu gosto de secar o Internacional e fui lá torcer para o Corinthians, verdadeiramente, fui com a família, fui com a esposa, fui com amigos, lá no camarote fiel torcedor, com o meu parceiro Cauê, corintiano, lá das redes, gente finíssima. Encontrei muita gente legal, fui muito acariciado, muito abraçado, muito acolhido na Neoquímica Arena, como sempre sou. Um abraço a todo mundo que me encontrou lá. Muito obrigado pelo carinho generoso que vocês me fornecem o tempo inteiro. E pedir desculpas porque, né, se eu tenho lá uma parcela, puxa vida, né? Que loucura. Eu não contava com essa derrota e tenho certeza que vocês também não. E eu estou tão bravo quanto vocês. Vou ter que aguentar a Renata Fã nessa segunda-feira no Jogo Aberto. Mas enfim, vamos ao que interessa. Gente, a nossa percepção no campo, e eu passei a minha vida inteira cobrindo jogos de futebol nos estádios, só que tem um ano, dois, né, que eu assisto mais pela televisão e sei que às vezes a percepção muda um pouco. E eu confesso pra vocês que chegou um momento do jogo que eu fui buscar um monitor pra tentar entender se o que eu tava vendo tava um pouco distorcido da realidade. Porque aquela rotação com qual o Corinthians estava jogando diante do Inter não fazia muito sentido. E eu olhei pela TV e falei, não, eu não tô sendo enganado, é a mesma coisa que eu tô vendo. O que eu não estou vendo. Gente, uma falta de vontade, uma preguiça. Eu já vi jogos ruins do Corinthians, já vi. A gente já cobriu aqui, desde 2019, muitas crises, muitos problemas, muitos jogos sofríveis. Mas, cara, esse aí ele tá num patamarzinho interessante ali, separadinho dos piores que eu já vi. Em termos, inclusive, de ímpeto e domínio dentro da sua própria casa. O Corinthians, ele foi complacente. Ele foi apático. Ele foi indolente. Sabe aquela preguiça de viver? Era o Corinthians. E eu não vou acreditar só a falta de vontade, tá? Mas é que vontade é o mínimo que eu espero. É óbvio que a derrota e o momento do Corinthians passa por questões técnico-táticas. Por isso o treinador foi demitido. Eu vou falar também sobre individualidades. Agora, a vontade é o mínimo. O Corinthians não disputava bola. O Corinthians errava passe. O Corinthians viveu de chutão. O Corinthians não finalizava. O primeiro tempo terminou com 0 finalizações no alvo. Dos dois lados, tá? Porque esse é outro detalhe. Eu não vou tirar mérito do Inter aqui, que fez uma estratégia, como fez diante do Santos, e venceu na Vila Belmiro, e venceu agora o Corinthians, e tá num processo de recuperação no campeonato, porque o seu treinador entendeu a limitação do seu elenco. O Inter é um time ruim, é um time que enfraqueceu do ano passado pra cá, e o ano passado ele quase caiu. E ele entendeu que, peraí, eu vou precisar me retrancar um pouquinho aqui, jogar por uma bola, e dar uma especulada, mas vou baixar minhas linhas aqui, vou povoar o meio campo, botou o Alan Patrick na reserva, criou uma estratégia pra esse jogo. Botou o Bernabé de ponta, porque ele como lateral ele tem fragilidades defensivas, e foi isso que ele fez. Mas o Inter, eu vou dizer um negócio, cara. Eu não vou tirar o mérito do Inter porque venceu o jogo com méritos. Mas ele não fez força pra ganhar. E isso é o mais preocupante. No primeiro tempo, o Inter fazia cera com o Rocher. Com jogadores que caíam no campo em qualquer trombada. O Inter tava amorcegando, amarrando o jogo pra levar um empate. Era isso que o Inter queria. O Inter não queria mais nada do que isso, não. Só que chegou um momento que o treinador e os jogadores entenderam que, peraí. O Corinthians não tá a fim de jogar, cara. E numa escapada do Bernabé, que tem essa característica ofensiva, foi lá e fez o gol. E não fizeram o segundo porque estava impedido. O Inter sempre esteve mais perto de fazer um gol. Sempre foi mais perigoso que o próprio Corinthians, dentro de casa. Depois de 8 jogos sem ganhar, precisando ganhar. O Corinthians não agrediu. O Corinthians não disputava. Não errava passe, perdia bolas. Mas uma desatenção, um desinteresse. E eu não vou dizer aqui, não é o meu papel aqui, até porque eu não tenho informações a respeito, de que o elenco quis derrubar o Dorival. E a gente sabe que isso existe no futebol, mas eu não vou fazer esse tipo de ilação. Agora, a sensação foi muito ruim. Foi de um time preguiçoso. Então o que eu posso dizer é que o time não estava muito afim de ganhar o jogo. E olha que não foi só isso, falta de vontade. Não foi só isso. Mas isso, gente, foi escancarado. Escancarado. Vamos falar de individualidade? O Yuri Alberto perdido no ataque. O Jesse Lingard, coletivamente... O time não rodou uma bola pra ele no primeiro tempo, eu não consegui nem avaliar o Lingard no primeiro tempo, porque coletivamente o Corinthians inexistiu. Aí no segundo tempo ele sai cedo porque tava cansado, claro. Aí entra o senhor Rodrigo Garro, na vaga do Matheus Pereira. Rodrigo Garro que ficou em 2024, né? Gente, ele não tem força pra dar um chute, e eu digo isso com tristeza, porque aquele Garro que vimos em 2024 era um cara identificado com o clube, era um cara que resolvia jogos, era um cara que fazia uma magia acontecer com o Memphis e o Yuri. Talvez esse time não exista mais.
talvez aquele time não exista mais. O Rodrigo Garro não consegue mais jogar futebol em alto nível como já jogou. O Fabrício Angileri, eu considero ele um bom lateral, um bom substituto para o Matheus Bidu, mas evidenciou a falta que o Bidu faz, porque ele é uma belíssima válvula de escape pelo lado esquerdo ofensivo. O Angileri não conseguiu ser. O meio de campo do Corinthians perdia todas as divididas para o Inter. A defesa, que teve o André Ramalho substituindo o Gabriel Paulista, foi tão mal quanto. O Gustavo Henrique foi o que se salvou. Inclusive ofensivamente, que a chance mais clara do Corinthians saiu dos pés dele. Do Gustavo Henrique, de uma xiripa lá que ele tentou. O Inter ganhava todas as bolas aéreas. O Inter protegia muito bem a defesa. O Corinthians não finalizava. O Rocher não fazia defesas. Então assim, individualmente, o time foi muito mal. E coletivamente, ele simplesmente não existiu. Você não vê uma jogada. Você não vê nada, nada. O Hugo Souza viveu de balão. Era recuo, 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 balão, balão, balão. O Inter fazia uma marcaçãozinha, o Corinthians se desesperava. Errava passe, entregava bola, quase entregou gols ali na frente da área. Isso que o Inter não apertou, porque o Inter não queria ganhar o jogo. O Inter ia voltar com empate. O empate estava bom. Quando o Inter percebeu que ele podia ganhar o jogo, ele foi lá e ganhou. E o Corinthians, cara, botou o Pedro Raul no final do jogo pra tentar alguma coisa. O Zaccaria Labiadi acho que entrou bem, assim, bem pro parâmetro do que o time vinha rendendo. E assim, buscou algumas jogadas pelo lado direito e tal, uma combinação com o Mateuzinho, mas muito pouco. Muito pouco, o Vitinho. Então assim, individualmente, muito ruim. Coletivamente, mas mesmo quando o time tá individualmente mal, e mesmo quando a falta de vontade ela é exacerbada, é óbvio que a culpa é do treinador. Porque se o treinador não conseguiu fazer esses caras pelo menos morderem no jogo, depois de 8 jogos sem ganhar, em casa, contra um rival histórico, que é o Inter, pelo amor de Deus, vai conseguir quando? Se o Dorival não tem a relação de confiança com o próprio grupo a ponto de dizer, gente, minha cabeça tá a prêmio, se eu não ganhar um jogo aqui eu tô fora. Esses caras que vieram aqui, porque o torcedor já começou a abandonar o time. 32 mil pessoas pra Corinthians é pouco, mas tinha 32 mil. E aí o Dorival, se ele não tem a relação de confiança com o grupo pra dizer, se vocês não ganharem hoje eu tô fora. E os caras não comprarem a ideia, não comprarem o barulho, ou vocês acham que o jogador não sabia que se não ganhasse hoje o Dorival tava fora? E aí eu não vou dizer aqui que o elenco derrubou o técnico, não. Porque o técnico se derrubou também. E eu sempre fui, falei até, vai parecer uma grande incoerência minha, porque eu falei nos últimos dias que o Dorival merecia crédito, merecia respeito, que poucas vezes você permite ao treinador viver uma instabilidade para que ele possa corrigir a rota ali na frente. A questão é que eu não posso me sobrepor aos fatos, eu não posso me sobrepor àquilo que eu tô vendo. Eu realmente esperei que isso fosse acontecer. E, cara, eu de verdade não costumo comprar muito palavra de dirigente, mas eu gosto do trabalho do Marcelo Paz, de verdade. E eu acho que ele foi muito transparente no seu pronunciamento. Acho uma pena que ele não tenha dado uma entrevista coletiva, mas também ele argumentou que não tinha muito o que dizer, né, que tinha que procurar um novo técnico a partir de agora. Mas quando ele diz que o trabalho bateu no teto, cara, faz muito sentido. Quando ele argumenta de que, até pelo crédito que ele construiu com os títulos recentes, de que foi dado a ele um tempo maior na eliminação do Paulista ali, né? Você tem um tempo maior de trabalho e o Corinthians volta pior. Aí você tem uma data FIFA e o Corinthians volta pior. E aí você tem 9 jogos sem ganhar. É muita coisa pra Corinthians. Então, chegou um momento que se torna insustentável. Não tem muito o que fazer. Pode até ir contra o que eu tava pensando. Porque eu pensei que o Dorival pudesse reagir, mas eu juro pra vocês que eu não contava com essa derrota. Quando me perguntava, eu pensei, tá, mas aqui ele vai ganhar do Inter. Em casa? Em toda a história do estádio, o Inter ganhou uma vez só. Tem um monte de empate e tudo mais, mas ele vai ganhar, tá na hora de ganhar. Não é possível. O Inter é o 16º da tabela, antes da rodada. O Corinthians 15º, tava meio... Pois não é que o Corinthians permitiu que o Inter passasse o Corinthians na tabela? E, gente, com o futebol sofrível. Mas assim, o Corinthians não mereceu ganhar o jogo em nenhum momento. Em nenhum momento. Por isso que eu disse, o Inter tem méritos, mas o Inter não se esforçou. O Inter fez um trabalho defensivo muito bom e foi pra levar o empate. Só que o Corinthians permitiu que o Inter ganhasse o jogo. E isso é inadmissível, cara. Dentro de casa, você agir com essa tamanha displicência diante do torcedor. Não dá, não dá. E é por isso que se torna inaceitável a permanência do técnico. Porque se ele não consegue remobilizar, se ele não consegue organizar o time minimamente, passei muito pano pro Dorival, reconheci muitas vezes tudo que ele fez no ano passado, reinventando o time, encontrando soluções, porque é o que eu espero de um treinador. Ele tá com dificuldade, ele tá sem o Memphis, ele perdeu o Caio César, ele teve problemas no seu elenco, mas assim, se eu não esperar de um treinador que encontre soluções, como ele fez já, ele pegou jogadores da base e botou no time, ele transformou o Breno Bidon num meia que foi dos melhores do país no ano passado, quando ele não teve o Rodrigo Garro muitas vezes. Ele melhorou o sistema defensivo para parar de tomar gol. Ele reacendeu o clube
num espectro político bagunçado em que ele foi lá e elimina o Palmeiras de uma Copa do Brasil, ele ganha um título, ele começa o ano ganhando o título, ele conseguiu ter sobrevidas. Eu imaginei que desta vez ia acontecer a mesma coisa. Ele ia ganhar do Inter, ele podia, sei lá, fazer um resultado contra o Platense pela Libertadores no meio da semana e no próximo final de semana ganhar o derby. Pronto. Aí o Dorival de novo, quando ele tá lá por baixo, não sei o quê, pum, ele reacende. Ele não conseguiu nem passar pelo primeiro desafio, que era justamente ganhar do Inter em casa. E aí, cara... E aí eu não posso fazer nada. Aí não tem muito o que fazer. Aí é fim da linha mesmo. Com todo o respeito que o Dorival merece, ele não conseguiu mais, cara. Ele não conseguiu mais. E ficou muito claro que os jogadores não... essa frase eu posso usar. Não se esforçaram por ele. Porque nem dividida, cara. Nem pé de ferro. Nem morder. O Inter fez isso. O Inter fez isso. Dentro de toda a sua limitação, com volantes baixados numa linha de 4, de 5, de 6... com só o Vitinho, o Bernabé de ala lá e o Borrella na frente com o Carboneiro, inclusive, fazendo uma bagunça para buscar contra-ataque. O Inter, dentro de toda a sua mediocridade, fez isso e ganhou o jogo. E isso diz muito do que foi o Corinthians nessa noite. Gente, eu fiquei tão irritado, porque eu não esperava essa derrota, de verdade. E digo mais, com 20 minutos já dava para perceber. Olhei pro meu amigo e falei assim, cara, conclama a instituição do gol cagado, porque é só assim que vocês vão ganhar o jogo hoje. Tá difícil, cara. Com 20 minutos já se sabia. No segundo tempo, eu já tava... Porque o jogo não mostrava que o Corinthians poderia vencer o jogo. E aí você pensava, cara, pelo amor de Deus, depois da fase que tava, contra um adversário em que normalmente o Corinthians até leva vantagem. Rapaziada, se eu sou o pé frio da história, me perdoe, mas assim, tem outros responsáveis aí, tá? Por essa derrota. E agora é correr contra o tempo para definir um treinador. A gente vai falar disso nos próximos vídeos. Para já comandar o time na Libertadores quinta-feira em Montevidéu. E domingo, nada mais, nada menos do que um derby pela frente. Que loucura. Já vão palpitando aí quem que vocês acham que pode assumir o Corinthians. No próximo vídeo eu vou trazer mais bastidores, mais detalhes sobre o futuro do comando técnico do Timão. Beleza? O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Obrigado pela moral de sempre. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Fiel. Resumo rápido do que rolou. O Corinthians fez uma partida apática, sem vontade e perdeu de 1-0 para o Inter em plena Neoquímica Arena. A paciência da diretoria chegou ao limite e Dorival Júnior foi demitido. O clima é de crise e o Timão corre contra o tempo para achar um novo técnico para a Libertadores na quinta. E o derby no domingo. Quem você quer ver comandando o Coringão? Comenta aí abaixo. Deixa aqui a sua opinião. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Tamo junto!